Olá, meu nome é Daniela Ribeiro e gostaria de te convidar para nós lermos e meditarmos no livro de Provérbios, capítulo 1, que diz assim: Provérbios de Salomão, filho de Davi e rei de Israel. Esses provérbios nos ajudam a dar valor à sabedoria e aos bons conselhos e a entender os pensamentos mais profundos. Eles nos ensinam a vivermos de maneira inteligente e a sermos corretos, justos e honestos. Podem também tornar sábia uma pessoa sem experiência e ensinar os moços a serem ajuizados. Esses provérbios aumentam a sabedoria dos sábios e orientam os instruídos, fazendo que entendam o significado escondido dos provérbios e dos ditados e compreendam os mistérios que os estudiosos procuram explicar. Para ser sábio, é preciso primeiro temer a Deus, o Senhor. Os tolos desprezam a sabedoria e não querem aprender. Conselhos para os moços. Meu filho, escute o que o seu pai ensina e preste atenção no que sua mãe diz. Os ensinamentos deles vão aperfeiçoar o seu caráter, assim como um belo turbante ou um colar melhoram a sua aparência. Filho, se homens perversos quiserem tentar você, não deixe. Eles poderão dizer: venha, vamos matar alguém. Vamos nos divertir atacando pessoas inocentes. Estarão vivas e com saúde quando as encontrarmos, mas nós acabaremos com elas. Acharemos todo tipo de riquezas e encheremos as nossas casas com coisas roubadas. Venham com a gente, que nós repartiremos o que roubarmos. Filhos, não ande com gente dessa laia. Fique longe deles. Eles têm pressa de fazer o mal e estão sempre prontos para matar. Não adianta armar uma arapuca enquanto o passarinho estiver olhando. No entanto, esses homens estão preparando uma armadilha onde eles mesmos morrerão. O que acontece com quem fica rico por meio da violência é isso: acaba sendo morto. O aviso da sabedoria. Escutem, a sabedoria está gritando nas ruas e nas praças, nos portões das cidades e em todos os lugares onde o povo se reúne. Ela está gritando alto assim: gente louca, até quando vocês continuarão nessa loucura? Até quando terão prazer em zombar da sabedoria? Será que nunca aprenderão? Escutem quando eu corrijo. Eu darei bons conselhos e repartirei a minha sabedoria com vocês. Eu chamei e convidei, mas vocês não me ouviram e não me deram atenção. Vocês rejeitaram todos os meus conselhos e não quiseram que eu os corrigisse. Assim, quando estiverem em dificuldades, eu rirei, e quando o terror chegar, eu caçoarei de vocês. Zombarei de vocês quando o terror vier como uma tempestade, trazendo fortes ventos de dificuldade. Eu rirei quando estiverem passando por sofrimentos e aflições. Então vocês me chamarão, mas eu, a sabedoria, não responderei. Vão procurar por toda parte, porém não me encontrarão. Vocês não quiseram a sabedoria e sempre se recusaram a temer a Deus, o Senhor. Não aceitaram os meus conselhos, nem prestaram atenção quando
quando os corrigimos. Portanto, receberão o que merecem e ficarão aborrecidos com as coisas que fizeram. Os tolos morrem porque rejeitam a sabedoria. Os que não têm juízo são destruídos por estarem satisfeitos consigo mesmos. Mas quem me ouvir terá segurança, viverá tranquilo e não terá motivo para ter medo de nada. Queridos, o livro da sabedoria, o livro de Provérbios é o livro da sabedoria. Quando Deus fez o homem, Deus colocou nele uma inteligência tremenda. E a inteligência, ela atrelada ao conhecimento, ela pode trazer grandes benefícios. Pode trazer, vamos dizer assim. Porque dependendo do tipo de conhecimento que você busca, você vai chegar longe. Você vai voar a alturas. Mas existem tantos tipos de conhecimento. Por isso que a palavra aqui em Provérbios, que é o livro da sabedoria, nos chama a atenção, nos alerta à busca da sabedoria. Porque a inteligência mais o conhecimento sem a sabedoria pode nos levar a caminhos que nos levarão à morte e à destruição. Eu quero chamar a tua atenção para o verso 7 que diz assim: para ser sábio é preciso primeiro temer a Deus, o Senhor. Os tolos desprezam a sabedoria e não querem aprender. Queridos, a Bíblia é o livro dos princípios, dos valores eternos do nosso Pai, que nos ama, que sonhou conosco, que nos fez e que nos fez com um propósito bem definido. E Ele nos chama a atenção aqui nesse livro de Provérbios, que nós precisamos dia após dia buscar por sabedoria, porque a falta de sabedoria nos torna tolos. E a tolice nos leva à desgraça, à destruição e à morte. Mas o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. E às vezes a gente fica pensando, meu Deus, como assim temer ao Senhor? Muitas vezes a gente olha para esse termo temor e parece que é o temor no sentido de ter medo. É lógico que o Senhor, Ele só vai ter compromisso com aquele que tem compromisso com a palavra dEle. E quando desprezamos a sabedoria e escolhemos viver sem ela, com inteligência, com muitos conhecimentos, mas sem a direção vida do alto, que é a sabedoria, muitas vezes nós escolhemos caminhos errados. E por causa disso, nós vamos ter que colher das nossas escolhas erradas. Mas o Senhor diz que precisamos temer a Deus se quisermos buscar por sabedoria. O que é temor a Deus? Temer a Deus é ter reverência por aquele que nos fez. É entendermos quem Ele é e que Ele é soberano. E que independente das nossas escolhas, Ele vai continuar sendo soberano. Mas que se nós optarmos por temer a Ele, por reverenciar a Ele, entendendo que Ele nos fez, que Ele nos ama e que todo o projeto que Ele tem determinado para a nossa vida, todo o propósito que Ele tem para a nossa vida já foi estabelecido e que Ele tem uma vontade para nós que é boa, perfeita e agradável. Então nós temos prazer em nos submeter a esse Deus maravilhoso. Não tem como adquirirmos sabedoria sem primeiro entendermos quem Deus é e o que Ele tem para nós. Querido, sabe, a nossa vida é o resultado das nossas escolhas. E se nós não escolhermos andar debaixo dos princípios da palavra, buscando sabedoria de Deus,
para movermos nessa terra, para agirmos nessa terra, para caminharmos nessa terra. Nós vamos passar por muitas situações que, se tivéssemos escolhido a sabedoria, não precisaríamos passar. A Bíblia, ela é a nossa cartilha de vida, o nosso manual de vida. E se nós nos submetermos e então começamos a andar segundo a vontade de Deus estabelecida na sua palavra, nós vamos andar por caminhos de vitória. Não estamos isentos de passarmos por dificuldades, por adversidades, por aflições, porque o Senhor diz que nesse mundo nós estamos sujeitos a passar por tudo isso. Mas se nós estamos submetidos à palavra, se nós estamos andando debaixo e guiado pela luz da palavra, a promessa de Deus nos alcança. Então, queridos, o Senhor diz: para ser sábio é preciso primeiro temer a Deus. Muitas vezes nós passamos por certas situações na nossa vida porque, infelizmente, não aprendemos da maneira correta. A família é a base do ser humano. É no lar que o coração se forma. É no lar onde nós aprendemos valores e princípios. Mas quando não temos valores e princípios, não conseguimos passar isso para os nossos filhos. Essa responsabilidade de ensinar caráter, ensinar valores e comportamentos aos nossos filhos é uma tarefa nossa, é responsabilidade nossa. E nós vemos que de 2 gerações para cá, existem certos tipos de transferência de responsabilidade que tem atingido não só os nossos filhos, mas a sociedade como um todo. Nós não podemos transferir esses valores que são valores eternos, que moldam o caráter dos nossos filhos, para as mãos de qualquer pessoa. Quando Deus fez o ser humano, Ele fez o ser humano da maneira completa. Ele uniu homem e mulher, os abençoou e disse: crescei e multiplicai e enchei a terra. Só os pais têm como ensinar valores e princípios aos seus filhos. Mas como eu disse no início, às vezes nós temos o conhecimento, a inteligência, mas não temos sabedoria para instruir os nossos filhos da maneira correta. Porque quando os filhos são criados com base, com princípios e valores corretos de caráter, de comportamento, eles vão ser adultos equilibrados, emocionalmente falando, sentimentalmente falando e espiritualmente falando. E isso é imprescindível que seja ensinado aos nossos filhos desde pequenos. E esses valores estão aonde? Na palavra de Deus. Infelizmente, nós vivemos num mundo que tenta desconstruir tudo aquilo que Deus colocou como base para nós na sua palavra. Hoje em dia nós temos visto quebra de princípios, troca de valores, inversão de valores. Nós olhamos para uma família hoje e nós conseguimos ver isso de uma forma tão clara. Filhos que não respeitam pais, pais que não respeitam filhos, filhos que não conseguem entender o que é a autoridade de um pai e de uma mãe. Por quê? Porque foram valores e princípios que foram se perdendo. E o Senhor diz na sua palavra que a sabedoria, ela está gritando nas ruas e nas praças: venham, venham, venham. Queridos, nunca é tarde para buscar a direção de Deus. Nunca é tarde para buscar a sabedoria. Talvez a sua vida tenha sido resultado exatamente da falta de sabedoria, por atitudes, ações e escolhas que te levaram à destruição, frustração, decepção. Mas volte para o Senhor. Volte para o Senhor. Nunca é tarde para viver o novo de Deus. Queridos, venha para a palavra. Volte o seu coração para o coração de Deus. Se reconecte nele e deixe Ele te ensinar a viver uma vida boa, perfeita e agradável. Ele enviou Jesus para te reconectar com Ele. E quando Jesus morreu na cruz,
Ele rasgou o véu e hoje você tem livre acesso ao Pai. Não espere mais nenhum momento para buscar o Senhor. Ele diz que está à porta e bate. Talvez hoje seja o dia de você abrir a porta do seu coração e pedir ao Senhor: Senhor, me resgata. Eu sei que sou uma pessoa inteligente, eu sei que sou uma pessoa que tem capacidade de obter conhecimento, mas tudo que eu preciso é da tua sabedoria para viver a plenitude que Jesus conquistou para mim. Faça essa oração ao Senhor. Faça essa oração ao Senhor e você vai ver como você vai viver uma vida nova em Deus. Pense e medite nessa palavra e que Deus te abençoe e te guarde. Que o Senhor resplandeça o rosto sobre ti, que o Senhor te livre de todo mal e te dê um dia de bênção, em nome de Jesus. Amém?